Começou a predizer as qualidades excelsas do produto, sabia ler e escrever, pintar, servir à mesa, conhecia várias línguas. Era, portanto, um excelente serviçal para cuidar de um harém. Uns diziam que era velho demais e que morreria na operação e, por isso, ninguém queria dar um bom preço. Jetro era um homem de 50 e poucos anos, com 7 filhas e 6 filhos. Anualmente, ia de Tabeira, em pleno deserto de Sim, ao sul do Sinai, até Eilat, para comprar burros, escravos e outras iguarias, aproveitando para vender seus carneiros, que eram considerados os melhores da região. Naquela manhã, na minúscula aldeia de Eilat, Jetro observava, junto com seus filhos adultos, a movimentação da venda dos escravos. Havia arrematado uma escrava jovem e bonita, que fora raptada da casa do pai no país de Edom, que serviria de dama de companhia para suas filhas e de folguedos sexuais para seus filhos. Observou a venda dos tripulantes, não se interessando por nenhum, e quase foi embora quando seus filhos o chamaram. Queriam partir logo, pois a caravana até Tabeira estava prestes a sair e levariam 3 dias inteiros para chegarem em casa. Jetro era o sumo sacerdote dos madianitas que estavam localizados no deserto de Sim. Havia outros grupos de madianitas que navegavam pelos mares desérticos de areia da grande península arábica, e que se encontravam numa grande festa anual. Em Tabeira e Azerote, existiam madianitas suficientes para ver um culto aos deuses. Eles tinham algumas centenas de ídolos, djinns e deuses. No entanto, o mais importante era Belfegor, um deus cananeu que eles haviam importado há mais de 1000 anos e ninguém sabia precisar como fora parar ali. Quando começou a arenga de que Amós era velho demais para sobreviver à extirpação de seus testículos, Jetro interessou-se pelo quemetense, imaginando que seria uma excelente oferenda para o deus Belfegor, que exigia a vida de virgens, crianças e de prisioneiros de alta estirpe. Quanto mais alta a posição social da oferta, mais valor teria para o sanguinário deus que, ao se locupletar, protegeria os fiéis contra as agruras da existência. O lance era baixo. Ninguém queria se arriscar em comprar alguém que mais parecia um monge do que um trabalhador braçal. Jetro deu o lance mínimo e arrematou Amós por uma ninharia. Na escala humana, o famoso Esculápio de Ur, o vidente da Babilônia, valia menos do que um simples remador de uma insignificante casca de nós que se engrava os mares. Amós analisou o fato e sorriu da ironia do destino. Ele que fora paparicado pelo lugar de Ur, agora era vendido, sordidamente, com arengas de que, sem testículos, ele valia mais do que com seus penduricalhos. A caravana arrastou-se por 3 dias até chegar a Tabeira, onde Amós foi instalado ao lado de um aprisco de carneiros. Um dos filhos queria cortar-lhe o pé para que não fugisse, mas Jetro queria inteiro para o deus. Ele seria imolado, com toda a pompa e dignidade, nas fogueiras de Belfegor. Amós não sabia deste fato e imaginava que fora adquirido para ser um serviçal qualquer. Em sua mente, não havia um instante sequer em que ele não imaginava em fugir. Todavia, atravessar o deserto de Farã e de Etam, sem um guia ou um conhecimento profundo da região era suicídio. Havia areias movediças capazes de sumir com homem e camelo simultaneamente, assim como animais ferozes, chacais, que o devorariam em bandos. Desejava ardentemente a liberdade e nunca dera verdadeiro valor a ela. Pensava que se conseguisse fugir ou ser solto, nunca mais teria escravos para servi-lo em sua casa. Amós precisava ser convenientemente alimentado para ser sacrificado inteiro ao Deus, e estar o mais limpo e saudável possível. A festa seria dentro de 2 meses e seria preciso que estivesse em perfeito estado. Jetro mandou chamá-lo e explicou-lhe que faria funções femininas, tais como varrer a casa, lavar a roupa, lavar e arear os tachos e panelas, tirar o leite das cabras e que se tentasse fugir seria morto incontinenti ou devorado vivo pelo deserto de Etam, o qual deveria atravessar para chegar em algum lugar.
Amós entendeu Madianita. Era levemente parecido com o aramaico e lembrava o caldeu que se falava em Ur. Não lhe disse nada, nem o que era, nem de onde vinha. As perguntas indiscretas, meneava a cabeça tolamente como se não tivesse entendido. No outro dia, Amós começou a trabalhar como empregado doméstico e concluiu que o trabalho braçal de uma dona de casa era fatigante, repetitivo e mortal. Quando terminava uma coisa, já estava na hora de começar outra. Aquilo que fora arrumado há menos de meia hora, já estava desarrumado novamente. Ele achara o trabalho tedioso e fisicamente fatigante, visto que trabalhara na cozinha o dia inteiro. A partir da outra semana, além do trabalho doméstico, deram-lhe alguns porcos para cuidar. Amós tomou-se de asco com esses animais e detestava retirar as fezes, que cheiravam extremamente mal. Se os porcos fossem convenientemente cuidados, não precisariam chafurdar na lama e nos excrementos para se refrescarem da intensa insolação. No entanto, eram mal cuidados e sua carne era motivo de doenças terríveis que os orientais não conheciam. Amós, uma quemetense de boa cepa, portanto limpo por excelência, tomou a seu encargo de lavar a área, cuidar de novos coxos, enterrar algumas carcaças e melhorar a aparência geral. Jetro gostou do seu trabalho e começou a exigir mais atividades, especialmente em relação ao gado. Ele perdera muitos terneiros por falta de cuidado. Passou este encargo para Amós, que montou, em algumas semanas, uma begoaria adequada que protegia os recém-nascidos do sol abrasador e do frio cortante da noite. As vacas, pelo fato de se sentirem protegidas contra predadores naturais do lugar, passaram a dar mais leite para suas crias como também aos humanos. Faltava uma semana para a festa de Belfegor e Amós continuava a ignorar que seria a pièce de resistência da solenidade. Numa das noites que antecedia a cerimônia, Jetro adormeceu e sonhou. Belfegor, conforme aparecia nas imagens, apareceu-lhe em todo o seu esplendor e majestade, e com uma voz que parecia um trovão, disse-lhe: não sacrificarás o filho do Ítero. Ele pertence a outro Deus e não o desejo para minha companhia. Jetro acordou assustado, suando frio e com a impressão de que o tonitro ante-Deus estava em seu quarto. Não iria imolar Amós, e, no seu lugar, sacrificaria um edomita, recém-capturado, um homem ruivo e peludo, que não escondia ter sangue de Esaú. No dia da solenidade, o edomita pereceu nas chamas perante a imagem de Belfegor, enquanto que Amós, horrorizado, o via debater-se e urrar de dor durante mais de 10 minutos. A turba ensandecida, embriagada de vinhos, bradava de satisfação, acreditando que com isso, o deus Belfegor iria satisfazer-se, e apaziguado, não levaria ninguém da tribo para seu reino de morte. Jetro ficava cada vez mais feliz com as atividades de Amós, e pelo fato de ser lesto e eficiente, o cumulava com mais e mais tarefas de que o quemetense desincumbia-se sem choramingar. Foram 14 meses de um profundo labor que ocupava mais de 12 horas, 7 dias por semana. Amós fortalecera seu espírito com trabalho edificante e muita meditação sobre o mundo e a vida cambiante do homem. Uma das filhas de Jetro, com 12 anos de idade, começou a ter ataques parecidos com epilepsia. Era a caçula das meninas e filha têmpora de Jetro, que tinha por ela um amor quase doentio. Os ataques da moça eram uma mistura de obsessão espiritual com uma disritmia cerebral paroxística sintomática. Quando o espírito obsessor aproximava-se dela, sua nefasta vibração desencadeava um processo mórbido inconsciente que emitia vibrações disrítmicas nos neurônios encefálicos e gerava o ataque. Os madianitas não eram como os gregos e romanos que viam na epilepsia uma manifestação de um poder divino. Não o chamavam de a doença sagrada, como era o caso dos quemetenses. Acreditavam que um espírito demoníaco, um djinn, havia se apossado dela. Jetro ficara ensandecido com o estado psicótico da filha e não havia nada que a curasse. No segundo dia em que a moça teve convulsões,
Amós entrou na casa principal onde repousava a jovem menina Yasmina e, com sua vidência privilegiada, observou a movimentação de alguns espíritos de baixo talão. Era uma súcia de 8 indivíduos, cada um mais de mente desvairado do que o outro. Somente 2 estavam conscientes de seu estado espiritual, os demais eram infelizes, que eram usados pelos 2 biltres, que comandavam o espetáculo. O mais arguto dos 2 notou que Amós era capaz de vê-los, e, zombeteiro e depois desaforado, gritou numa língua que lhe era desconhecida, algumas afrontas. No mesmo dia, Yasmina teve 3 ataques em menos de 8 horas e Amós pode ver nitidamente como se processava a obsessão. Um dos biltres colava um dos infelizes espíritos dementados nas costas da mocinha que, em breves minutos, equiparava a sua vibração com a dele. Era como uma chaleira colocada ao lado de um fogaréu. Alguns minutos depois, a moça entrava em convulsões aterradoras, batendo-se em todos os cantos. O pai vinha depressa acudi-la e gritava palavras de ordem para os djinns que ele imaginava, acertadamente, que deveriam estar presentes, os quais riam-se a não mais poder e incrementavam ainda mais os assaltos à pobre moça. No terceiro dia, além dos ataques cada vez mais potentes da moça, objetos começaram a se mexer. Amós pôde ver como um dos espíritos retirava fluido vital da moça pelos seus vários orifícios, nariz, boca e assim por diante, e envelopava um determinado objeto. Depois desse procedimento, o obsessor mentalizava o movimento que desejava impregnar e o objeto mexia-se. No início, eram pequenos movimentos, estalidos, barulhos leves. No decorrer do dia, à medida que foram obtendo maior força energética da menina, os fenômenos foram se intensificando perigosamente. Objetos voavam, fogo era visto surgindo do nada nas roupas em objetos inflamáveis, enquanto a família, atordoada, corria de um lado para outro. Num dos ataques, Amós aproximou-se para ver melhor e viu o pai, desesperado, tentando segurá-lo enquanto que Yasmina se debatia furiosamente. Ele, apedado com a situação da moça, virou-se para o djinn principal, e disse-lhe em voz firme, sem grande alarde, basta. Retire-se com sua tropa de deformados. Amós, naturalmente, não tinha poderes para fazer com que os espíritos se retirassem. No entanto, quando pronunciou essas palavras, era porque haviam sido, na realidade, pronunciadas por um guardião astral, que viera a mando dos espíritos superiores acudir a moça, e, desta forma, obter benesses para Amós. Na hora em que falou isso, a moça parou de forma instantânea de se estrebuchar. Amós, mentalmente conduzido pelo guia espiritual, aproximou-se decidido da moça e passou a mão na fronte molhada de suor. No mesmo momento ela abriu os olhos. Amós ajudou a se levantar e ela, fitando nos olhos, ergueu-se e abraçou-o comovida. Jetro, estupefato, e mais alguns filhos e filhas presentes, imaginaram ver-se perante um poderoso feiticeiro. Nesse momento, no plano astral, uma dúzia de guardiões e mais outros obreiros capturavam os 2 diabos e sua coorte de aleijões mentais, que seriam levados para instituições socorristas que lhe prestariam todo o auxílio para voltarem ao normal. Amós levantou a moça com facilidade e a levou para seu leito, receitando-lhe uma dieta especial. Falava com a autoridade de quem era um médico, sacerdote e mago, e todos lhe obedeceram imediatamente. Daquele dia em diante, Jetro passou a vê-lo com outros olhos e, chamando-o, disse, minha crença me obriga a tê-lo como escravo por 7 anos. Depois desse prazo, você será livre para ir para onde quiser. No entanto, vi o que você fez com Yasmina e lhe serei grato enquanto viver. Para demonstrar a minha gratidão, dá-lhe uma liberdade parcial. Para todos os efeitos, você continua sendo meu escravo, submetido à minha vontade. Mas, para os outros, você será considerado como um liberto, um homem livre. Amós curvou-se humildemente,
pois conhecia a fúria e a ignomínia daquele povo que sacrificava a pessoas vivas a um Deus sanguinário. Preferia continuar humilde e subserviente do que desaforado e morto. Só posso lhe agradecer, mestre Jetro. Sou-lhe imensamente grato por tudo o que tem feito por mim. Ouça, Amose, sei que você é um poderoso feiticeiro. Imagino que deve ter caído em desgraça temporariamente com o seu Deus, pois senão não seria escravo na casa de ninguém. O meu Deus reconheceu em você alguém de grande poder e desejo aliar meu sangue ao seu sangue, e dele retiraremos um varão de grande poder mágico. A vida não parava de surpreender Amose. De escravo passava a condição de semi-liberto e agora, estava pronunciando que Jetro seria seu sogro. Estranho destino. No entanto, Amose tinha profunda aversão pelos madianitas em geral. Achava suas mulheres excessivamente lascivas e desbocadas, rindo-se descaradamente de tudo e de todos. Os homens eram sujos, depravados, sanguinários e tinham um olhar fecenino. Aliar-se com uma mulher madianita seria motivo de desonra e nojo para qualquer quemetense bem-nascido. Mas o momento não admitia subterfúgios e nem precipitações. Na realidade, se lhe fosse oferecida alguma das filhas, deveria aceitar como se fosse o mais belo dos regalos. Tenho uma filha na flor da idade, de ancas largas e seios fartos, tudo indicando ser boa parideira, que lhe cederei pela paga de 7 anos adicionais de trabalho, assim que terminar os 5 anos que faltam. Situação extrema. Se eu recusar, corro o risco de ser morto por esse povo impiedoso. Se aceitar, terei que ficar aqui mais 12 anos, pensou Amose. Para que você não diga que não lhe dei nada e lhe obriguei a tudo, dá-lhe 30 cabeças de ovelhas, 12 vacas e 6 camelos. Com isso e sua diligência, terá a oportunidade de sustentar minha filha, meus futuros netos e ainda me pagar pela mão de Séfora. Amose sorriu como aceitando plenamente a escolha de Jetro, mas sabia o motivo de o velho astuto arranjar-lhe um casamento com Séfora. De todas as filhas de Jetro e dos madianitas, Séfora era de longe a mais afoita e lasciva. Perdera a virgindade para um estrangeiro, e, desde então, andara com metade dos homens da tribo. Engravidara e tivera um filho, mas que Jetro, muito cuidadoso, mandara matar e fizera desaparecer com a prova da leviandade explícita da moça. Amose conhecia a história e, se exteriormente sorria, interiormente lastimava-se. Essa era a paga e o castigo por ter saído de sua casa em Dijanete e passado todos estes anos em viagens, abandonando uma mãe dedicada e um lar abrigado das intempéries da vida. O casamento com Séfora foi extremamente complicado. A moça, mesmo achando belo e desejável, não o queria por ser um escravo. Mesmo sob pretexto de ser libertado, a moça dizia que era um liberto e não um homem livre. Jetro resolveu a situação e convenceu a moça a aceitá-lo, depois de lhe aplicar uma brutal surra com um grosso bastão. A cidade riu-se dos dois, um por ter sido forçado a casar e outro por casar com pessoa tão degradante. Neste caso, não importava quem era quem, pois ambos foram forçados ao casamento e ambos eram aviltados, uma por ser leviana, e o outro, um simples escravo. A obviedade só é característica do passado. Depois que os fatos acontecem, sempre haverá alguém que irá dizer que ele tinha previsto ou que eu sabia que isto ia acontecer. Séfora e Amose foram feitos um para o outro, em detrimento da opinião de todos, inclusive do próprio Jetro. A primeira noite do casal foi magnífica e ambos conseguiram um relacionamento imediato tão perfeito como se já estivessem juntos há um certo tempo. Amose não estava preocupado com os outros homens da vida de Séfora, pois não a amava. Com o tempo, o relacionamento dos dois foi se tornando tão profundo, intimista, que nem Séfora jamais dormiu com outro homem, nem Amose preocupou-se com o fato, vindo a desenvolver um verdadeiro amor pela bela madianita. Os anos foram se passando e Séfora demonstrou não ser uma boa parideira, afinal das contas.
Só teve um único filho, que Amose chamou de Gersão. Era um garoto robusto e Amose, que não conhecia a circuncisão, não permitiu que Séfora fizesse no seu filho, dizendo-lhe que não era o costume de sua terra. Amose era bom pastor e seu rebanho cresceu de forma normal. Ia junto com os outros homens a Elate para negociar seu rebanho e procurava ficar afastado do mercado onde negociavam escravos, visto que tinha horror a este lamentável espetáculo. Um belo dia, no entanto, foi atraído por um forte alarido na praça e lá chegando viu um dos seus cunhados lutando contra outro homem. A desavença era por causa de um empate no preço, e Gamai, seu cunhado, achava que era o vencedor e o estranho achava que era ele. Amose correu para o local e enquanto todos incrementavam uma luta, ele os apartou e os fez conversar. Naquele momento, concluíram que nenhum nem outro levariam um escravo. O vendedor de escravos então virou-se para Amose e disse-lhe, esbravejando, vejo que você me arranjou. Eu tinha 2 compradores e agora não tenho nenhum. Como fico eu nesta história? Amose, irritado com a admoestação pública, gritou, compro eu este escravo e está terminado. Jogou algumas moedas de ouro, fruto de seu trabalho, e depois de pago aqui foi ver quem ele tinha comprado. O homem tinha praticamente sua idade, sendo alto para a época, 1,85 m, cabelos castanhos escuros levemente ondulados com laivos rubros, pele branca com salpicos de ferrugem, denotando ancestrais indo-europeus, e olhos vivos castanhos claros. Era um homem imponente, vestido com roupas estranhas parecendo serem vestimentas cerimoniais, com uma barba magistralmente bem cuidada. Havia uma certa semelhança física entre eles, pois Amose também era da mesma altura, porém mais magro e longilíneo. Tinha o cabelo e a barba negra, levemente revolta, mas seus olhos e boca tinham a mesma força e determinação. Amose fez sinal para que o seguisse e ele não titubeou, pulou do estrado e o seguiu de perto. Amose perguntou-lhe como era seu nome em madianita e ele fez sinal de que não entendeu. Perguntou-lhe, então, em várias línguas até que falou em aramaico e o homem entendeu, respondendo, Aron, esse é meu nome, sou Aron Barão. Você é de onde? Sou hebreu. Do Quemete. Ah, um abiru. Conheço vocês de Dijonete e de Icu. Seu povo está construindo as cidades para o faraó Ramassu. Aron, com ar de desdém, respondeu-lhe, aqueles são a escória. Eu pertenço à nobre classe dos levitas. E quem são os levitas? Somos os sábios de nosso povo. Somos os descendentes de Levi, filho de Jacob, também chamado de Israel, filho de Tshak, filho de Abraão. Entre nós, chamamo-nos de Bene Israel, filhos de Israel, descendentes de Abraão. Interessante, eu já ouvi falar de Abraão. Os madianitas falam dele, dizendo que descendem dele também. É verdade, eles se dizem ser descendentes de Abraão com Setura, sendo descendentes de Madian. Tudo são lendas, meu amigo, vá conhecer a verdade dos fatos. Realmente. Mas, mudando de assunto, como é que você veio se meter em Elate? É uma longa história que lhe contarei em 2 palavras. Fui até a santa terra dos meus antepassados, num lugar chamado Betel, onde Yahvé lutou com Jacob e fê-lo coxo pelo resto dos seus dias, para colocar óleos santos sobre a estela erigida, naquele lugar. Na volta, passei pela destruída Jericó, que foi arrasada pelos soldados do faraó, e andei às margens do Mar Morto. Na volta, pretendia pegar o caminho para Sur quando a caravana que eu me associei, para atravessar o deserto, vendeu-me descaradamente para bandidos que me revenderam para os madianitas de Elate, e eis-me aqui em sua nobre companhia. Amose estava montado num camelo e Aron estava a pé. Logo o quemetense estendeu a mão para o hebreu e guindou a borda do majestoso, mas esdrúxulo o animal. A besta suportou o peso adicional e continuou sua andança impassivelmente. Amose disse para o homem em tom baixo para que os outros não escutassem. Sou Amose de Dijonete, filho de Termutis, filho de Zemaatri Setempere,
Hamassu II. Fui banido da sua corte devido ao meu temperamento explosivo. Andei meio mundo e vim parar aqui em Eilat, onde fui vendido como escravo. Sou um liberto que já pagou sua liberdade, mas que ainda tem 3 anos para pagar a esposa que me foi imposta, só que acabou sendo melhor do que a encomenda. Considere-se um homem livre. Você não é meu escravo. De hoje em diante, pode sair deste buraco e voltar para o Kemet. Espero fazer o mesmo dentro de 3 anos, assim que eu pagar o preço de Séfora, minha mulher. Era estranho que Amose, um homem tão calado e reservado, falasse essas coisas para um total estranho. Mal sabia ele que fora induzido a tal por um guia espiritual. Há muito que os operadores espirituais estavam juntando as peças de um quebra-cabeça gigantesco para montarem um cenário magnífico, onde se desenrolaria mais um drama da existência humana. Aaron estava boquiaberto. Ele conhecia as bisbilhotices do reino e Amose fora um deles. A história de ter nascido de uma serva que falecera no parto não era crível e todos sabiam que era neto bastardo de Hamassu. A sua expulsão e o desaparecimento de Amose fora motivo de intrigas e histórias inacreditáveis, nem tanto por causa dele, Amose, e sim, porque envolvia a figura do poderoso faraó. Se Amose fosse filho de um marceneiro, ninguém falaria dele, mas ser neto bastardo de Hamassu era motivo de infindáveis conversas. Como estavam montados no mesmo camelo, com o rosto encoberto, Amose não pôde ver a expressão do rosto de Aaron, que estava deliciado com o encontro de tão ilustre personagem. Não entendo, mestre Amose. A sua generosidade é espantosa. Ninguém compra um escravo para dar-lhe a liberdade em seguir. É bondade levada ao exagero. Não se trata de bondade. Eu mesmo fui escravo do meu sogro Jetro e odiei cada minuto. Jurei comigo mesmo nunca mais ter um escravo enquanto eu vivesse. Escravizar um ser humano é a maior vilania que se possa fazer. Vejo que meu mestre tem um coração compassivo. No entanto, a escravidão não é só possuir um homem, é obrigá-lo a serviços vis com a remuneração ínfima, para todo sempre. Amose riu de Aaron. Vejo que comprei um escravo filósofo e por tão poucas moedas. Os 2 homens riram. Amose, tornando-se mais sério, disse-lhe: Não, meu amigo Aaron, não desejo tornar-me a palmatória do mundo. Apenas quero estar em paz com minha consciência. E mudando para um tom mais intimista, Amose confessou a Aaron: É interessante como eu que vivi na tribulação da corte de Uzer-Matri Setempere, nos mosteiros de Petzot, Babilônia e Uri só vim encontrar um pouco de paz de espírito neste deserto que nada tem e que tudo tira. Apacento meus rebanhos no pé da montanha de Horeb, e lá vejo quando grandes nuvens se adensam em torno do cume, e, subitamente, relâmpagos e raios saem e riscam o céu, num espetáculo estarrecedor, e, ao mesmo tempo, belo e magistral. Parece que falam comigo e dizem: Amose, Amose, volte a Tanutri, terra dos deuses, o Egito, pois é lá que seu destino o aguarda. No entanto, a calma deste local, o simples vagar sem rumo já abranda minha alma requeimada. Aaron, um filósofo, profético e intuitivo, respondeu-lhe baixinho: São os homens que atazanam sua alma. O sofrimento que você não entende e a vilania dos sentimentos dos seres que você não consegue aprender e a permanente desconfiança de que será injuriado, atacado e ferido. Aqui no deserto, não há homens, só animais que o temem. Até mesmo o chacal não ataca o homem, a não ser que seja provocado. No entanto, mestre Amose, pressinto que todo o seu aprendizado foi para torná-lo rei. Amose lembrou-se das palavras de Ninarturiur: antes de ser rei, deverá aprender a servir. O verdadeiro monarca é o que serve ao seu povo. Antes de ser um rei, deverá casar-se. Já me casei e não me tornei rei, pensou Amose. O que será que significa tudo isto? Não sou rei e muito menos tenho um povo para governar. E Amose falou, respondendo ao amigo: Não sei se desejo ser um rei. Queira ou não,
Todos nós somos destinados a nos tornarmos nobres. Alguns com reinados materiais e outros reinando soberanamente sobre si mesmos, o que, convenhamos, já é muito. Amós olhou de relance para o homem que ia na garupa do seu camelo, segurando-se em sua cintura e comentou: você tem o dom da palavra. Você transforma as expressões em poesias e as ideias esparsas e soltas no vento, em música. Arão riu a plenos pulmões. Fora um dia memorável. Acordara escravo e iria dormir dono de sua liberdade, e encontrara um irmão, aquele que pertence à grande família do universo. Arão era capelino. Fora um azul, uruquiano, invasor das terras dos verdes. Tomara junto com suas tropas, no período feudal do planeta, as terras que viriam a ser o Império Uruquian. Os azuis eram uruques em sua maioria, mas os verdes, gigantescos e bravos, colocaram grandes dificuldades em seu caminho de conquistas. Houve batalhas campais tenebrosas que terminaram com a chacina completa dos verdes. Arão ainda era um espírito profundamente atrasado, tendo sido trazido de outro planeta para atingir a maioridade espiritual em Atlante. A guerra medieval de conquistas de feudos o fez chefe de tropa e seu desejo de poder o fez guindar a posições elevadas na hierarquia dos Urukians. Shamardak, nome de Arão naquele tempo, e sua tropa receberam a incumbência de tomarem um posto fortificado num dos mais fortes territórios dos verdes. Era uma praça de guerra inexpugnável e Shamardak queria esta honra para ele. Havia lendas de que havia uma passagem subterrânea que levava ao interior da imensa e murada fortaleza. Não passava de simples boato, pois até os riachos que saíam do interior eram fechados com grades sucessivas, sendo extremamente longos para qualquer pessoa se aventurar a atravessá-los, sem morrer afogada. Shamardak aprisionou um imenso verde e amarrou a um poste. Durante dias o interrogou sobre a passagem subterrânea. Além do homem não saber, ele não desejava falar. Foi surrado, queimado e parte de seu corpo arrancado, durante dias. Finalmente, morreu sem ter revelado o segredo que ninguém conhecia, pelo simples fato de não existir. Shamardak liderou pessoalmente os ataques à fortaleza até que conseguiu tomá-la de assalto. Todos foram mortos, desde crianças até os velhos. Shamardak tornou-se um chefe importante dos Urukians. Após sua morte, seu espírito embrutecido não reconheceu as atrocidades que ele fez, e após muitos anos, renasceu. Teve inúmeras existências, melhorando quase nada, e assim foi até que foi expurgado para a distante terra. Renasceu inúmeras vezes e prosseguiu sua evolução de forma gradativa, purgando aos poucos seus pecados. Numa das existências foi um prisioneiro dos Hurritas, tendo sido sacrificado no altar odorifumante de Yahvé. Neste momento, foi a grande virada, onde passou a se esforçar em aprimorar-se como homem e espírito. Renasceu 2 vezes antes de se tornar Arão, o levita. Naquela noite, em torno da fogueira, os homens madianitas contaram suas histórias indecentes, rindo-se do tamanho dos órgãos sexuais dos personagens, enquanto que Amós, que nunca se dera essas liberalidades, preferia ficar afastado. Arão acompanhou e disse-lhe, a certa altura do magro repasto que tomavam: sei que você me deu a liberdade e estou imensamente agradecido. Porém não posso atravessar sozinho os desertos de Sim, Farém e Etam, e chegar até o Quemete. Todos os desertos são terríveis, mas o de Farém e o de Nefu são obras de demônios tenebrosos para aprisionar as almas dos incautos. Tem razão. Já pensei em fugir e desisti. Sem um guia beduíno que conheça bem a região é morte certa. Além disso, tem que ser um guia confiável, sem o que, poderemos ser degolados de noite. Até agora não consegui encontrar um madianita confiável. Sei de alguns que vão até Baal-Safon em plena região do Baixo Iterô, perto de mas nenhum me levará se Jetro não permitir. Todos conhecem minha condição de marido de Séfora e devedor de Jetro. Terei que esperar completar meu tempo, e, depois,
obter o consentimento do meu sogro. E se não conseguir? Amós olhou para o céu mais estrelado do mundo e disse em tom melancólico: morrerei aqui, longe de minha pátria. Não creio nisso, nobre Amós. Tenho a premonição de que você será de grande importância para o meu povo. Amós não fez muita questão de discutir premonições dos orientais. Preocupado com o destino de Aron, indagou-lhe: como você fará para ir embora? Não sei, nobre Amós. Creio que irei quando você for, acompanhando meu mestre como um bom escravo. Você não é meu escravo. Eu sei, eu sei. Só estou brincando. Mas se eu conseguir um guia de reputação, não só eu poderei como você também. Enquanto isso desejo trabalhar para você, ajudando-o nas lides diárias, para ganhar honestamente meu pão. Sabe, mestre Amós, não creio que nada aconteça sem uma determinada razão. Não posso crer que quando fui a Betel louvar a V, ele me tenha trazido para este lugar ermo e desolado para me fazer morrer. Todos os anos de aprendizado para tornar-me um sacerdote de Yahvé não podem ser desperdiçados num torrão empoeirado e cheio de pedregulhos. Deve haver algo escrito por Yahvé, pois ele é o Deus de Abraão, Itshak e Jacob, e sua aliança com os meus antepassados não pode ter caído em seu esquecimento. Amós pensou se um Deus podia ter lapsos de memória e esquecer-se de promessas feitas há séculos. Pelo que ele conhecia dos Abirus, esse Deus havia olvidado totalmente este povo ignóbil. Não queria dizer isso para aquele amigo recém-adquirido, mas de forma preconceituosa, já que não havia convivido com os Abirus, acreditava que se este povo estava sob a proteção de um Deus, este havia esquecido suas promessas e sua aliança era espúria. Se Yahvé me conduziu ao cativeiro como, aliás, está a maioria do meu povo é porque pretende uma grande missão para mim. Sei que terei um papel preponderante no destino de minha gente. Amós nunca havia visto tamanho encendimento de espírito. O homem era um fanático religioso quando falava de seu Deus e, por curiosidade, Amós quis saber mais desse misterioso ser divino que tanto inflamava a alma de Aron. Continuaram conversando sobre a distante terra quemetense. Aron informou-lhe que seu tio Caemoaste havia morrido de velhice, com mais de 60 anos, enquanto que seu avô, Ramassu, continuava vivo e cheio de vitalidade, dando ordens em todo o Quemete. Amós ficou triste por Caemoaste, que sempre viveu à sombra de Ramassu. Fora, no entanto, feliz porque sempre quis dedicar sua vida ao grande Deus Ptah. 2 longos e cansativos anos se passaram enquanto a amizade de Amós e Aron se solidificava. Esperavam ansiosamente a grande festa de Belfegor, pois a partir daquela data estaria livre para voltar à sua terra. Aron contou-lhe tudo sobre Abraão, Itshak e Jacob, a luta com o anjo, e, finalmente, como eles foram parar no Quemete. A história contada e recontada milhares de vezes havia sofrido pequenas interpolações que alteraram a narrativa verdadeira, mas que não deformaram o espírito da ideia central, a de um Deus único. Discutiram inúmeras vezes sobre o conceito de uma divindade. Aron ainda via Yahvé como o mais importante e poderoso dos deuses entre os milhares que existiam, enquanto que Amós dizia que só havia um único ser que tinha todas as características de Deus. Aron não entendia que o Deus único, criador de todas as coisas do universo não era Yahvé. As controvérsias filosóficas de Aron e Amós sempre terminavam com a discussão dos Abirus. O quemetense sabia quem era aquele povo, mas desconhecia sua alma. O que ouvira falar por parte dos quemetenses o instava a crer que era raça de preguiçosos, servis, ladrões e depravados. Aron apenas lhe confirmou que a maioria escrava que trabalhava nas cidades de Perramassu e Jecu realmente era uma turba de salafrários que tinham perdido totalmente a identidade racial e cultural. E, mais do que isso, já não adoravam Yahvé como o Deus mais poderoso, o que era, para Aron, a mais terrível das blasfêmias. Havia, entretanto, uma classe de Abirus que se intitulavam de filhos de Israel, que eram cultos,
sabiam escrever e ler em fenício e quemetense, comercializavam com bens de grande importância que vinham de terras distantes, eram ricos e donos de extensos rebanhos. Estes descendentes dos filhos de Israel mantinham uma certa cultura e só permitiam casamento entre eles, preferindo contrair matrimônios entre pessoas da mesma família para manter o mesmo sangue puro, assim como faziam os quemetenses. E o dinheiro também, pensou Amós, pois essa era uma das principais razões de casamentos entre parentes. Havia, portanto, uma certa nobreza abiru que se intitulava de Israel, e, como tal, estava descontente, em parte, com o tratamento que os quemetenses lhe davam. Não eram convidados para solenidades públicas e nem para casas de pessoas ricas. Por outro lado, em parte eram culpados, pois apegavam-se tanto à noção de que seu Deus era superior que qualquer outro era motivo de horror. Não havia o mínimo de iranismo, tolerância, entre os hebreus, especialmente aqueles que se intitulavam de Israel. Semeavam ventos de incompreensão junto aos quemetenses que tinham dezenas de deuses e que aceitavam todos com bastante desenvoltura. Por outro lado, controlavam uma quantidade substancial da economia do Baixo Quemete, onde especiarias, ovelhas, tecidos e papiro eram quase que um monopólio de uma dúzia de famílias israelitas. Os governadores dos exércitos não conflitavam com essas famílias, estavam todos no bolso dos israelitas, recebendo poupudas comissões. No entanto, o clero não os tolerava, porquanto não contribuíam com sacrifícios e donativos para os templos do Baixo Quemete. Por sorte, os templos mais poderosos que tinham acesso imediato ao faraó, e, desta forma, poderiam perturbá-lo com nefastas ideias sobre os israelitas, estavam situados no Alto Quemete e tinham pouco ou nenhum contato com os Bene Israel. Amós tinha se transformado numa espécie de feiticeiro e todos temiam seu poder, desde que curara Yasmina, que nunca mais tivera nenhum acesso. Vez por outra era chamado por Jetro a curar um doente ou afastar um de sangue sedento. Arão o acompanhava e ficara impressionado com as curas, com as expulsões de demônios e com a sinceridade de Amós. Sempre que lhe era impossível ajudar alguém, aparecia ao lado da pessoa uma massa escura, indefinida, que Amós apelidara de o anjo da morte. Neste caso, ele dizia a Jetro que seus poderes não podiam fazer nada, e as poucas vezes que insistiram, e ele tentou algo, não conseguiu evitar o falecimento da pessoa. Mesmo com a morte do paciente, sua fama crescerá a ponto de vir gente de longe, até mesmo atravessando o deserto de Negev, passando pelas montanhas de Seir e enfurnando-se no deserto abrasador de Sim, só para vê-lo, e, muitas vezes, ser desenganado pelo poderoso Esculápio. Arão passou a ter veneração por Amós. O que aquele homem dizia, realizava-se com precisão impressionante. Yahvé devia estar com ele. Será que Yahvé, com seu senso de humor ferino, iria procurar na casa do Quemete alguém que pudesse levantar o nome dele mais alto do que todos os seus seguidores israelitas? Arão, um homem de fé, não compreendia como Yahvé iria procurar em um odiado quemetense, e ainda mais um filho da casa de Ramassu, um homem com tamanho poder. Ele curava, expulsava demônios e transmitia força aos doentes terminais, fazendo com que tivesse coragem para enfrentarem seus últimos alentos com dignidade. Passava a mão e a dor sumia ou cedia infinitamente. As dispneus sossegavam quando Amós passava a mão nos pulmões dos doentes e o sangue que era cuspido pelos tuberculosos diminuía enormemente. Um mago, um feiticeiro ou o representante de um deus, Amós professava seu exercício médico como um sacerdócio ocasional, quase acidental e não remunerado. Não conclamava suas virtudes ao poder de algum deus e muito menos intitulava-se, pomposamente, como Arão vira em vários lugares, homens, com menos poderes, se jactarem. Arão tentou mostrar-lhe que seus poderes eram fruto do poder de Yahvé, e Amós sorria, dizendo-lhe que ele mesmo não tinha nenhum poder.
Ele via como certos espíritos brilhantes como o sol do meio-dia usavam as suas mãos e a sua fala para curar os inválidos. Vira por várias vezes como redemoinhos de luz e força envolver aos Jibuks, obsessores, e os Djinnstres loucados, e os levar embora em turbilhões majestáticos. Sentia que era apenas um instrumento e não a residência do poder. Muitos anos atrás, ele sentira uma pontada de orgulho, e a fatuidade quis se instalar em seu coração, mas Antoramapael o prevenira a tempo e ele se policiava desde então, não permitindo que se tornasse soberbo. No entanto, uma certa feita, algo lhe aconteceu que o fez mudar de opinião em relação ao Kemet e aos Abirus. Amós estava apacentando suas ovelhas perto do Monte Horebe e Aron também fazia parte de sua pequena comitiva. A tarde ia pelo meio quando Amós sentiu uma irresistível vontade de subir as encostas do monte. Sem dizer nada, ninguém foi se afastando e subindo lentamente as íngremes encostas. Aron o viu, mas não quis incomodá-lo com sua presença, pois sentia que Amós, que estivera macambúzio todo dia, precisava ficar só. Amós subiu durante 2 horas, o que o fez avançar cerca de 300 metros. O Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, por estar naquela península, tinha um lado menos íngreme e foi por lá que Amós subia. Quanto mais rasfolegava de esforço, mais era invadido de uma sensação de grandeza e onipotência. Estava, em seu sentimento, pisando terra sagrada dos Madianitas e realmente parecia haver algo de grandioso no ar. Ao chegar a um pequeno platô, ele parou para descansar. Ele olhou para trás e viu o imenso deserto que se perdia de vista, com alguns arbustos e um fio d'água que servia de bebedouro para o gado. O sol começava a cair no horizonte e uma lua bela começava a nascer, acompanhada do planeta Vênus. Subitamente, Amós sentiu uma presença e assustou-se. Quem poderia ser? Ele olhou em volta e no meio dos arbustos, magros e raquíticos, começou a surgir uma pequena luz. Ela aumentou muito rapidamente, tornando-se forte, tão poderosa que Amós teve que proteger os olhos da visão. A luz era dourada como o mais velho dos ouros, emitindo chispas de grande intensidade nos tons amarelo, azul e prateado, ocupando agora todo o platô, e invadindo o interior de Amós, que sentia a energia que emanava daquela fonte. Era de uma beleza plástica, mas Amós tinha dificuldade de olhar diretamente. A luz diminuiu levemente de intensidade, permitindo que Amós pudesse vê-la. Naquele instante, Amós, recobrando-se da emoção e do susto inicial, já tendo se ajoelhado, escutou uma voz de um profundo grave, mas ao mesmo tempo, melodiosa e cheia. Amós, Amós, escute minhas palavras, pois através de ti, eu cumprirei as promessas feitas ao povo de Israel. Está próxima a tua volta à tua terra. Retorne à tua mãe, pois o Kemet está revolucionado com pestes e pragas jamais vistas. A natureza está revoltada e cobra seu preço. Tu serás guiado pelos meus anjos e farás tudo o que já havia se comprometido a fazer. Farei de ti um rei, mas exigirei de ti um esforço sobre-humano. Prepara-te com preces e confiança em mim. Amós, que já havia visto os espíritos, estava perplexo. Quem era aquele Deus que não se mostrava, apenas como se fosse um fogo que arde e que não consome nada, nem sequer a sarça que inicialmente apareceu? A luz foi diminuindo até sumir. Amós ficou estático e, aos poucos, foi recuperando sua fleuma original. Resolveu que ficaria aquela noite no lugar e meditaria. Assim fez. No meio da noite, no entanto, vencido pelo sono, adormeceu e sonhou. Viu-se no meio de uma imensa planície. O sol era imenso, bem maior do que o nosso, sendo vermelho como se fosse a nossa estrela ao fim do dia. Ele tinha uma cor estranha, parecendo um verde. Sua situação era terrível, pois ele estava amarrado a uma estaca, enquanto um ser ainda mais estranho, sem cabelos, azul como anil, o estava torturando.
O seu inimigo estava vestido com uma armadura de escamas de um metal que ele não conhecia, mas que parecia feito de ossos, pela cor quase opaca. Ele tinha um artefato que quando encostava em sua pele, além de arder, lhe dava sensações tão terríveis que o fazia estrebuchar longamente, arrancando gritos e babas de sua boca. O outro falava uma linguagem incompreensível até que tudo ficou escuro. Morrera. Amós acordou sobressaltado, com frio, pois no deserto o frio pode ser extremamente intenso. Ele desceu no amanhecer, chegando ao acampamento perto do meio da manhã, encontrando um preocupado Aron, que logo lhe perguntou se estava bem. Amós olhou para um lado, para outro, para ver se alguém o estava escutando, e contou-lhe em 2 palavras sua aparição, mas não lhe contou sobre os detalhes de que a luz falara em tirar seu povo. Que povo? Do Quemete. No final do resumo, Aron, lívido e emocionado, balbuciou: foi Yahvé que lhe apareceu. Não sei se foi seu Deus, ou outro ser iluminado, mas este monte me traz recordações que me citam à mente. Precisamos partir para o Quemete. A festa de Belfegor aconteceu e mais um infeliz foi sacrificado nas fogueiras da sanguinária divindade. Amós não participou e Aron viu de longe, ficando chocado com a morte da virgem, uma menina de 10 anos, que urrou de pavor até a morte. Yahvé não pedia sacrifícios humanos, apenas tenros carneiros e frutas. Ele se contentava com odores e fragrâncias exóticas, um odor e fumante fogo sacro. Já Belfegor alucinava, entorpecia suas vítimas com vinhos e cervejas ácidas, degustando as carnes tenras de virgens infantis ou sugando a coragem de homens adultos feitos prisioneiros. Foram rituais implantados pelos tenebrosos alambacas capelinos em épocas antigas, com o intuito de sugarem fluidos vitais de vítimas indefesas e fortalecê-los no terrível embate que mantinham com os guardiões astrais. Foram derrotados, mas o costume prevaleceu. Como Yahvé permitia que esses fatos acontecessem era um completo mistério para Aron. Para Amós, esta pergunta fora respondida: havia, sem dúvida, um Deus único, mas que estava tão distante dos homens que pouco se importava se sofressem ou não. Criara-os e os esquecera. Amós reuniu seu rebanho, contou as cabeças de gado e separou a parte de Jetro. Era o grande dia. Como Jetro iria reagir? Meu sogro, sou-lhe infinitamente grato por ter me dado todas as oportunidades de liberdade e de progresso. Tenho aqui fora de sua tenda as cabeças que lhe são devidas e para mostrar a minha gratidão, trouxe-lhe uma metade a mais do que me pediu. Amós, um homem não poderia querer melhor genro do que você. Casou-se com minha filha, dando-lhe estabilidade e fidelidade. Deu-me um neto de inteligência radiante. Gersão tem enchido meus dias de alegria e amo mais do que os outros netos. Sinto em você um homem de superior estofo. Veio como prisioneiro e tornou-se livre pelos seus méritos, ajudou com a sua magia a todos os seus inimigos, fazendo-os seus amigos e devedores. Suas palavras me encorajam a lhe pedir um grande favor. Não diga nada. Já sei de tudo. Séfora tem intercedido por você há meses e eu já concordei com tudo. Você anela voltar à sua casa e rever sua mãe, levando mulher, filho, gado e escravo. E isso, eu, Jetro de Madiã, lhe concedo a partir de agora. Amós prostrou-se ao chão e beijou as sandálias do homem que o abençoou, o levantou pelo ombro direito e o abraçou, beijando suas faces com afeto. Jetro providenciou que um dos homens que melhor conhecia o caminho para o Quemete levasse o grupo de Amós. O rapaz, de uns 20 e poucos anos, era cameleiro desde os 10 e atravessara aquelas quentes dunas pelo menos umas 20 vezes, conhecendo todos os poços, os oásis ocupados por perigosas tribos e os caminhos por entre os morros e montanhas. Seu nome era Obab, filho de Raguel, um madianita do Sinai, um dos netos mais velhos de Jetro, mais para beduíno do que qualquer outra coisa. Era capaz de comer, dormir, urinar e, até mesmo, defecar sem descer do camelo,
Enquanto este continuava sua marcha impassível com os acontecimentos fisiológicos que aconteciam em seu dorso. Obab demonstrou ser uma pessoa afável e muito risonha. Tudo estava bom para este homem. Ia ganhar 10 carneiros por um trabalho que custava muito mais, mas estava satisfeito. Queria agradar o velho Jetro e com isso conseguir casar com uma prima bela como um dia de sol. Arão achou excessivamente metido e confiado, mas Amós tratou com distinção, como membro de sua família que de fato era. Atravessar o deserto com gado e poucos homens para tangerem o rebanho era inexequível, além do que Amós tinha pressa de passar pela região. Se tivesse numa coluna fortalecida com muitos homens poderia aventurar-se em serpentear a região, expondo-se a ataques. No entanto, com um grupo reduzido, a pressa era o meio mais eficiente de ficar vivo. Amós, portanto, vendeu todo o seu gado e pagou antecipadamente ao Obab que, imediatamente, falou com Jetro, e ficou acertado o casamento para sua volta. A viagem correria contento se Amós não pegasse uma súbita gripe. No próprio primeiro dia da travessia, ele jardia em febre. Estavam perto do Monte Horebe e pararam para descansar à noite. A febre subiu perigosamente, ultrapassando os 40 graus, e Séfora sentiu que seu marido iria morrer de um momento para outro. Sabia que essas febres matavam com a velocidade de um dia. Era Belfegor que estava enraivecido com Amós por não ter deixado que ela circuncidasse Gersão quando nasceu. Agora o Deus cobrava o pecado com a vida do marido. Séfora pensava como uma mulher simples de crença estabelecida por décadas pelo pai. Pegou seu filho de 12 anos, pediu que Arão e Obab o segurasse firme, e cortou o prepúcio do menino sob os gritos estentóricos do infante. Pegou areia, colocou na glande e no que sobrara do prepúcio do jovem, e abraçou-o com força, chorando desesperada, rezando para que Belfegor perdoasse o marido, devolvendo-lhe a vida e também não levasse o seu único filho. A febre que acometera Amós era de fundo emocional. A viagem, tão longamente esperada, ansiosamente aguardada, o fizera ter um descontrole emocional tão profundo que, assim que pisou no deserto, ficou tomado da maior excitação de sua vida. Em poucas horas, a terça dominou-o, e à noite, estava tão pirético que já não mais reconhecia ninguém. Falava uma língua estranha de que Arão conseguiu decifrar uma ou outra palavra como sendo sumério misturado com amita arcaico. Obab, conhecedor destes estados patológicos típicos do deserto, cobriu Amós com cobertores, colocando mais próximo do fogo e molhou seus lábios com um pano encharcado em água. Amós não estava sofrendo. Enquanto seu corpo tiritava de frio, seu espírito estava desdobrado levemente acima do seu organismo físico. Um espírito, com uma roupa estranha, olhava-o tranquilamente, enquanto duas outras almas aplicavam passes longitudinais no seu corpo. Eles estavam reforçando os sistemas imunológicos de Amós, que haviam sido combalidos pelo excesso de emotividade. A manhã veio radiosa e o orvalho dissipou-se sob os primeiros raios do sol. Um silêncio reinava absoluto enquanto que uma brisa suave, ainda levemente gelada soprava. Amós abriu os olhos, sentia-se muito bem, estava esfomeado e foi o primeiro a acordar. Todo mundo ficou estarrecido com a sua pronta recuperação. No entanto, além da ajuda adicional dos passes dos guias espirituais, ele tinha um organismo muito forte, acostumado às duras lides diárias, às extensas caminhadas tangendo o gado e a subida do Monte Horebe, um dos seus lugares favoritos. Não era, portanto, nenhum milagre ter se recuperado de forma tão célere. Obab, muito feliz com a recuperação, pôs todo mundo em marcha. No entanto, agora era o pequeno Gersão que estava cheio de dores no pênis e com uma febre alta. Amós não quis repreender Séfora por ter cortado o prepúcio do menino com tamanha crueza, já que ela afirmara que o fizera para salvá-lo da vingança de Belfegor. Amós, que já conhecia os madianitas, sabia como esse povo podia ser fanático e cruel,
acreditando em sandices e infantilidades. A menção de Belfegor e do seu estado mórbido da noite anterior o fez lembrar-se de um sonho que lhe ocorrera enquanto estava com febre alta. Uma grande luz estava no armamento, parecia um sol brilhante e dele saíam não só raios como também gotas de uma substância